Shabbat Shalom, feliz sábado a todos. Essa semana foi uma semana muito complicada, né? Em vários sentidos, muitos sentidos. Primeiro foi porque a gente teve pouco tempo da gente conseguir essa semana, porque teve a semana de oração em Henderson. Muito obrigado àqueles que foram. E isso é extremamente importante, você participar das semanas, das atividades da igreja também. Então, tivemos a semana de oração, foi muito boa a semana de oração lá em Henderson, com o pastor Bob Mounter, né? Pastor Bob Mounter. Ele é muito... Quem esteve lá, você lembra, né? Ele começa a pregar, de repente ele começa a falar, ele cumprimenta alguém, ele vai falar com a pessoa ali do lado. Ontem a gente foi fazer uma pergunta para ele, quem assistiu, a gente foi fazer uma pergunta, aí de repente, quando eu estava falando, ele saiu, foi lá para o fundo. Eu falei, tá, ok, a gente para então, né? Ele foi cumprimentar duas pessoas que ele não tinha visto. Ele foi lá e falou, não, minha filha de lá, ele é muito querido. E aí ele voltou, e aí em certas situações ele ia, e ele mudou o nome da Didi para Gigi. Gigi, a Didi, ninguém mais na Nova Zelândia conhecerá a Didi por Didi, agora é Gigi. Porque afinal de contas foi transmitido, não tem condição. É Gigi, Didi. E ficou também o tom confessional. Tom confessional. Nunca suba a voz dentro da sua casa, mas fale num tom confessional. Tom confessional, na verdade, seria muito mais um tom romântico, né? Algum tom mais leve, suave. Eu vou ter que pedir para o Rubinho e para a Didi fazerem para o pessoal da igreja aqui, como foi feito lá. Vem cá, por favor, vocês aqui. Vem cá, Rubinho, vem cá. Porque teve gente da igreja que não foi, na verdade, tem um monte de cara pálida aqui que não foi. É isso. Som. Aí. Rubinho, como é o tom confessional que você fala, o tom que você fala os momentos agradáveis com a Didi? Olha a cara da Didi. Não é assim. Ó. Mulher, você não pode ficar gastando. Não, isso aí é o normal. Amorzão, você tem que tomar cuidado na hora de fazer as compras, meu amor. Fala mais perto aí do microfone. Você tem que tomar mais cuidado, você tem que cuidar da casa, lavar. Foi nada disso não, viu? Foi nada disso não. A gente é testemunha que não foi nada disso não. Você não tem coragem de falar isso para ela, você não vai ter. Não, eu tô mostrando o tom. Quando vocês precisarem falar, isso não é um problema para vocês. Quando vocês precisarem falar, fala com cuidado, meu amor. Põe assim o microfone assim. Meu amor. É que é para falar baixinho, não é para falar alto, entendeu? Ele falou, isso é o tom confessional. E como é que a Didi responde? Meu amorzinho, o GPS tá mandando você virar para esquerda. Tem uma história do GPS aí. Obrigado, meninos. Pastor Malta chegou assim, 40 minutos atrasado lá na igreja, porque um certo marido não obedeceu à voz de uma certa esposa. Né? É para andar para a direita. Não, eu quero ir até Flatbush, para poder ir lá para Henderson, saindo de Birkenhead. Para ir para... Não, eu vou para Flatbush. Foi uma coisa maravilhosa aquele negócio, viu? Mas ele é um pastor muito querido, foi muito boa a semana de oração. Uma lástima que nem todos puderam ir, eu sei, é complicado. Mas louvado seja Deus por isso. E além de tudo, eu fiquei doente essa semana. Eu fui um dos muitos que ficaram doentes essa semana. Eu acho que assim, eu brinquei uma vez, eu fui na casa da Silvia, e a Silvia falou, pastor, não me abraça que eu estou meio doente. Eu falei, não ligo não. Misericórdia, nunca mais eu te abraço quando você que você está doente. Ô vírus forte danado, misericórdia. Pois é, a Silvia falou assim, olha, eu não sei se o que foi ali. Aí assim, só que o vírus da Silvia me ama, não quer me largar de jeito nenhum. Eu estou melhor, graças a Deus, essa semana. O Marcos está ruim em casa, ele não está legal, mas a gente pra vocês terem ideia, fui ao sistema de saúde da Nova Zelândia. O Marquito, ele tá, na hora dessa, você acha que ele tá nos braços de Morfeu? Né? Tá delirando, não. Natasha está lá, graças a Deus, está cuidando do Marquito. Mas assim, eu fui ao sistema de saúde, aí eu errei, porque assim, né, eu conheço tudo do sistema de saúde aqui. Eu fui acompanhar o Elcio um dia no hospital, falei, ali é o hospital que eu tenho que ir, né? Cheguei no hospital, era um hospital privado, gente, misericórdia, é caro aquele negócio, hein? Aí fiquei lá, eu falei, tá bom, vou ficar aqui, não tinha quase ninguém. Eu falei, não vai ser igual São Paulo, porque em São Paulo, quando não tem ninguém, demora 6 horas, né? Demorou 3 horas e pouco lá dentro daquele hospital. Foi rápido, né? Para o médico virar para mim e falou assim, é uma virose,
tomam paracetamol, etc. Eu falei, eu podia ter pego no mercado. Para quê? Ou o vírus. E a única pessoa lá em casa que não tem a menor possibilidade de ficar doente, quem é, Clayton? Quem é a única pessoa que não fica doente lá em casa? A Olga. Não é porque se alimenta bem, é porque o vírus tem medo dela. O vírus olha e fala, eu? Não é a Olga não pega o vírus pega a Olga. Tem que deixar claro que fisicamente agora. Isso é só a gente está falando do aspecto de saúde física. Da saúde mental, lá em casa não tem um certo. Você fica tranquilo. Hã? Aí das minhas ovelhas tem alguns que são bem piores. Por exemplo, olha lá que está rindo ali. Olha lá. Tem uma ovelha que é assim, ela já não é somente conhecida como a note taker do BACC, ela é conhecida como a note taker da Igreja Adventista. Eu vou na próxima, eu sei disso. Na próxima General Conference Session, nós vamos indicar a Nilza para ser a minute taker da General Conference Session, porque ela vai ter tudo anotado. E o pior, ela anota mesmo. E o pior ainda, ela chega para você depois e diz assim, você falou isso aqui, ó. Aí eu falo, mas não, você falou isso aqui, pastor. Ela é muito respeitosa. Então ela não chega para mim e fala assim, você falou. Ela fala, o Senhor, quando ela fala o Senhor, eu falo, meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa muito errada na vida. Pois é, ó. Aqui, versão de quê? Isso aqui é João Ferreira atualizado, isso aqui é Bíblia de Jerusalém, o que é essa versão aqui? É uma tristeza, viu? É uma tristeza. Sem contar, claro, da minha doente preferida, né, Beth? Mas está quieta porque está com a garganta doendo. Porque está com a garganta doendo. A Beth, eu mandei uma mensagem para ela essa semana, eu fui levar uma sopinha para ela lá, daquelas que a gente dá, e ela não estava. Eu falei, misericórdia, essa mulher nem doente fica quieta. Nem doente fica quieta. Eu falei, agora eu entendi porque que ela não me mandou mensagem nenhuma durante esses últimos dias. Porque estava com dor de garganta. Não tem ibuprofeno que cure. Não tem ibuprofeno que cure. Mas olha, como eu disse uma outra vez aqui para vocês, às vezes eu fico muito chateado durante a semana, as coisas acontecem, muitas coisas acontecem. A gente nem todas as coisas na vida pastoral são flores, nem tudo é flor, nem todas as coisas são tranquilas e etc. Mas quando chega no sábado, não é que eu deixo os problemas ali fora, não. Porque depois, quando eu deixar os problemas ali fora, a hora que eu sair, eu tenho que pegar de volta. Eu entrego os problemas para Cristo e falo, Senhor, resolve para mim, porque eu não tenho capacidade de resolver isso. O sábado é um dia em que as minhas energias são completamente renovadas. E os problemas simplesmente são obstáculos. E obstáculos na vida de um cristão são momentos e oportunidades que Deus tem para mostrar o seu poder. Não existe nada que possa fazer com que um cristão efetivamente, com que um filho de Deus efetivamente, desanime na sua caminhada em direção à Canaã celestial. Se você desanimou, se você desanima, é porque talvez você ainda não tenha se encontrado com Cristo que quer te dar as mãos em todos os momentos. Talvez você esteja querendo guiar Deus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse texto, nessa história de Abraão, que é uma história de fé. Na última vez que eu falei sobre Abraão, há 2 sábados, né? 2 sábados? Há 2 sábados, falei sobre o chamado de Abraão. Eu acentuei ali alguns aspectos importantes da vida de Abraão relacionados ao seu chamado. E eu queria relembrar um dos aspectos dali para nós trazermos para o que nós queremos comentar hoje. Você aceitaria um chamado de Deus em que Ele te dissesse, sai da Nova Zelândia, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, não é que eu já te mostrei. Vai para um lugar e eu não vou te mostrar agora para onde é esse lugar. Você vai ter que andar pelo meio de um deserto. É estranho, né? Um Deus invisível dizendo para você ir para um lugar que Ele não havia te mostrado, mas queria te mostrar no meio do caminho. É se jogar num abismo sem ter certeza de que alguém está lá embaixo para te segurar. Quando você pensa a esse respeito no conceito de formação de identidade, talvez nós precisamos trazer para um momento em que nós vivemos e considerarmos o fato de que a vida do cristão não é baseada naquilo que ele vê, nas evidências que ele vê, no contexto dos obstáculos que ele enfrenta, nem mesmo das ideologias que estão ao nosso redor. Você precisa entender que quando Deus te chama para sair de Ur dos Caldeus ou de Arã, onde Abraão Avino estava, Ele efetivamente está dizendo para que ele deixe, isso é interessante,
Porque a Parashá, o texto, começa dizendo Lech Lechá, sai para ti mesmo. Em outras palavras, sai da tua terra, da tua parentela, de tudo que te segura. Isso indica o fato de que você deve deixar de lado as evidências de uma vida confortável, aquilo que é a busca do que a sociedade te entrega. Se nós trouxéssemos para os dias de hoje, talvez Deus estivesse dizendo para Abraão, se ele hoje aqui estivesse ou para nós, sai do lugar que você está, abandona as ideologias que você vive, deixa de lado a sociologia que você acha que é legal, põe de lado os conceitos psicológicos, a filosofia, qualquer outra coisa que seja algo que te mantenha onde você está e que você esteja confortável e que te traga conforto e vai andar pela fé em mim, vem andar apenas e tão somente buscando e continuando a escutar a minha voz. Porque eu vou te mostrar, não agora. Eu estou te chamando para você ir para um lugar em que eu vou te mostrar conforme você me obedeça. Não antes para que você me obedeça pela motivação, não pela minha presença, mas pela motivação do lugar para onde eu vou te levar. Deus não diz para Abraão, olha, eu vou te levar lá e lá você vai ser legal. Tal. Ele fala, sai da tua terra para uma terra que eu hei de te mostrar. Eu vou te mostrar durante o seu processo de crescimento, durante o processo de ir, durante a ida, não antes, para que a motivação da sua resposta não seja o presente que eu quero te dar, mas a minha presença na sua vida. Sai de tudo, inclusive aquilo que é palpável, deixa tudo que é palpável, vai caminhar pela fé. Esse é um dos aspectos extremamente importantes da vida do povo de Deus. O povo de Deus não se baseia em evidências. Embora as evidências da fé sejam boas, mas nós não nos baseamos no que é dito, nós não vamos... É uma das coisas que eu e o Clayton, a gente gosta muito de conversar sempre, a gente gosta muito de Jordan Peterson, né? A gente gosta muito de Jordan Peterson, e eles têm um programa, como é o nome do programa? No podcast. Como é que chama? É o do Jordan Peterson mesmo, aquele que várias pessoas, e eles discutem questões fantásticas, mas elas não moldam a nossa fé. Elas nos ajudam a entender o momento em que nós estamos vivendo, e em alguns momentos talvez nós tenhamos que abandonar o que é o nosso lugar comum, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos acostumados. Isso é andar pela fé. Deus não nos convida para estar no mesmo lugar em todos os momentos, seja o banco da igreja, ou um ar-condicionado, ou o conforto da firmeza das posições filosóficas ou mesmo teológicas que você aprendeu durante a sua vida. Sai para ti significa vai você mesmo estudar, vai viver comigo e criar um relacionamento comigo. E aí você vai entender melhor aquilo que eu quero para você especificamente. Sai para ti, Lech Lechá, é o convite de Deus para cada um de nós em todos os momentos, como indivíduos e como povo também. Se nós fôssemos tão aferrados a estar presos no passado, lá nas tradições do passado e etc., nós não teríamos saído de 1863, não teríamos saído de 1844. A nossa vida, a senhora White tem um texto que ela diz assim, aquele que busca a verdade jamais para na sua busca. Porque a verdade, conforme nós a compreendemos, não é estática, ela é dinâmica. E esse dinamismo só tem um limitador. Qual é o limite? O que está escrito na palavra de Deus. Somente isso. Por isso Deus nos convida para viver por fé. Deus nos convida para termos uma comunhão com Ele e um conhecimento que cresce todos os dias através da leitura da Sua palavra e não através do mundo em que nós vivemos, nem das tradições que nós queremos manter. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante para a compreensão do que significa ser povo de Deus e identidade. A identidade do povo de Deus não é uma identidade baseada em tradições, mas uma identidade baseada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Uma pessoa uma vez me perguntou, acho que algumas centenas de vezes as pessoas me perguntam sempre isso. Diz assim, pastor, qual é o limite daquilo que o senhor adota da tradição judaica, etc, etc. E eu falo sempre o seguinte, o que eu adoto da tradição judaica é basicamente o que não contradiga 3 pontos. O que não contradiga a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, o que não contradiga a Bessorá, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, e o que não contradiga o Espírito de Profecia. O que não contradiga o Espírito de Profecia. Para mim é bem simples isso. Para mim é bem simples isso. É assim que funciona dentro do Ministério Judaico-Adventista em toda parte do mundo. Quais são os nossos limitadores? Palavra de Deus. Onde nós entendemos que está a palavra de Deus? A palavra de Deus está na Bíblia,
E nós entendemos que existe também a inspiração do Espírito de Profecia que nos coloca limitadores para aquilo que nós devemos aceitar, adotar em qualquer modelo de pensamento, da filosofia, teologia, sociologia, tradição ou qualquer outra coisa, ou da história e etc. Porque que nos guia, como filhos de Deus, como povo de Deus? O que é que nos guia? Quem nos guia? Deus. Deus. Então somente Deus. Então somente Deus. E no texto que nós estamos lendo, nos textos que nós lemos essa manhã, elas começam ali uma porção das Escrituras que nós chamamos de Vairá. Vairá. Vairá quer dizer ver, em hebraico, e viu. E ele, basicamente, ali começando do capítulo 18, efetivamente, nós vemos uma das mais significativas histórias das Escrituras. Abraão sai da sua terra no capítulo 12, ele tem aquele momento maravilhoso de profunda fé, logo no início do capítulo 12, né, que eu falei para vocês, no início do capítulo 12, eu vou, e ele sai e ele vai. Só que logo o que acontece em seguida, ele já cai, porque ele tem o primeiro obstáculo. Primeira coisa que acontece, eu vou chegar no Egito, vão me matar porque você é bonita. Então faz um favor, mente para mim, mente lá. Teve a covardia, porque eu disse para vocês, e isso é uma coisa que a identidade do povo de Deus precisa ser sempre lembrada também. O povo de Deus não é um povo de super-heróis. O povo de Deus não é um povo de super-homens. Nós caímos, nós erramos, nós nos perdoamos, nós nos toleramos muitas vezes. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo composto de seres celestiais, seres ainda caídos e humanos. Por isso nós não temos esse superpoder, porque a fé não transforma homens e mulheres imperfeitos como nós somos em magicamente pessoas perfeitas. A fé não faz isso, como não fez com Abraão. Mas ele continua, e aí a história vai começando a ficar mais complicada para Abraão, vai ficando mais complexa. E no trecho lá, capítulo 18 inicial, nós vemos ali algumas histórias que vão acontecendo que tem uma ênfase muito clara no ato de ver. No ato de ver. Por exemplo, no capítulo 18, Abraão vê os forasteiros, capítulo 18, verso 1, lá em Mamre, nos carvalhais de Mamre, ele diz, viu, pois, Abraão aos forasteiros que ali passavam. Quando Deus vai falar sobre o pecado de Sodoma, quando ele vê, ele não apenas de lá de longe, como um observador objetivo, né? Isso se chama no direito, um observador objetivo que tem a capacidade de estar distante para poder dar sentenças. Deus não faz isso. Ele desce para ver. Eu quero descer e ver, andar, ter empatia, me transformar em um observador subjetivo que tem a empatia e se aproxima daqueles que podem ser condenados para sentir primeiro o que eles estavam vivendo. Além disso, a mulher de Ló, quando acontece o evento, ela olha para trás, ela vê, ela tem os seus olhos fitos em algo, evidências, em conforto, na cidade. Deus vê a angústia de Agar e ela vê uma fonte de água. E por fim, no trecho mais emblemático de Gênesis 22, Abraão vê um cordeiro para o sacrifício em lugar de Isaque. De cada lugar desses textos, dos textos que nós estamos lendo, de cada história, nós podemos encontrar significados e aprender vários outros significados. E é possível também extrair lições para a formação da sua identidade, da minha identidade, da nossa identidade. Primeiro, conversar pela visita dos anjos. Não houve nenhuma teofania. Percebe que não tem um estrondo, não tem glória, absolutamente nada. Apenas 3 homens são descritos como passando. 3 homens como se fossem tranquilos. Nenhum vento bradou, nenhum monte caiu ante a presença do Eterno. Nem mesmo os homens se apresentaram, eram chamados de homens ali. Nem mesmo aqueles homens forasteiros se apresentaram a Abraão. Era ele quem foi até eles e rogou que com eles compartilhassem uma refeição. Aqui tem algo muito importante a respeito da identidade do povo de Deus. Isso é extremamente importante da lição de Abraão. Eu sei que há gente acá hoje que habla espanhol, e se eu estou falando muito rápido, entende, não? Assim, e vocês também podem entender? Porque eu, mais ou menos, Clayton, haz tu trabalho, Clayton. Sim, não há problema, não, traduzir, porque eu hablo rápido, estão tratando de, não? Estão tratando. Não sei, e depois está, then we have people speaking English as well, so I speak too fast. I don't know if Gabi is able to translate something from... Struggling, yeah, fine. Yeah,
Try to do that. Yeah. I'll try to go slower. Yo voy a intentar ir un poquito más despacio, ¿sí? No es mucho mi cara ir mucho despacio porque... No sé, pero vamos. Vamos por el Espíritu como nos diga. Portugués. Então, me sale espanhol, amigo. Ai, agora. Sim. A ver. Tá vendo que eu estou ruim ainda, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Rapidinho. Essa semana, só para poder voltar. Vou dar uma de Bob Malter agora. Essa semana, né, eu tive... Mas eu não vou mostrar. Eu estava muito mal em casa. Eu cheguei a quase 40 graus de febre. Quase 40 graus. E num determinado momento eu comecei a delirar. Comecei a ter delírios. E eu comecei assim, e eu estava deitado, e me veio um torpor. E eu comecei a falar, misturando aramaico com barulho. E aí eu mandei para os anciões. Mandei para eles. Falei, olhem por mim aí, viu? Graças a Deus o Cleito não conseguiu abrir ainda, né? Então, é só 2 aqui. Só 2. O Edu também. E eu falava, e eu não conseguia parar. Eu tentava chamar o Marcos, que estava no outro quarto, porque a Olga não estava, eu tentava chamar o Marcos, e não saía nada, eu não me lembro o que estava, mas eu não saía. Eu falei assim, peraí, deixa... No momento de lucidez que eu consegui, eu falei, eu vou colocar para gravar. Vou colocar esse negócio para gravar, porque eu quero saber o que é isso. E eu fui, e aí começou a febre de novo, e ela vinha em ondas. E quando vinha em ondas, eu fui caindo assim de novo. Gente, se vocês escutarem, eu fui mostrar para a Natasha falou assim, eu não quero ouvir não, pai. Não quero ouvir. Isso na ciência tem um chamado nome de glossolalia. É a glossolalia causada por delírio, em muitas situações. Eu nunca tinha experimentado, porque é muito ruim. É péssimo, muito ruim. Te dá um desespero, porque eu tentava chamar o Marcos e não saía Marcos. Saía uns negócios assim. E eu fiquei, meu Deus, que horror. Eu estou mais ou menos agora assim, está quase falando outras línguas aqui. Agora pronto, consegui voltar português. Foi para destravar. Voltando à história de Abraão. Quando você consegue perceber, a primeira lição que nós podemos, ou como Abraão fez, essa é uma das primeiras lições. Abraão era um homem que amava. Ele não amava apenas aqueles que ele conhecia e que lhe eram agradáveis. Forasteiros estavam passando, ele corre até eles e lhes dá a principal demonstração de amor naquele contexto. No contexto de beduínos, no contexto judaico, no contexto antigo, receber uma pessoa, oferecer à pessoa um shelter, oferecer à pessoa um lugar para que ela estivesse, dar a ela a unção sobre o cabelo, dar a ela algo para tomar, era uma grande demonstração de amor. Abraão tinha como ato perfeito do seu amor, não apenas a perfeição de obedecer, como Noé. Para Abraão, uma boa refeição, e para o povo que segue, que é semente de Abraão, uma boa refeição era aquela que podia ser compartilhada com um viajante que lhe cruzava o caminho. Uma boa viagem era aquela que podia ser feita ao lado de sua família, aquela que pudesse ser feita ao lado de pessoas queridas. Hoje eu estou indo para Murupara, hoje é o último sábado indo para Murupara. A Olga me falou, talvez eu não vá por causa do Marquito. Já me deu vontade até de cancelar, porque eu gosto de viajar com minha família. Quando a conferência me pediu para ir lá na comunidade judaica de Wellington, falaram, pastor, vai lá que a gente gostaria que você estivesse lá, porque nós queremos trazer, em algum momento, estabelecer um ministério judaico aqui também em Oakland. Eles me pediram para ir, eles falaram, você vai de avião? Eu falei, então, tem jeito da gente fazer umas coisas assim? Porque eu gosto de viajar com minha família. Eu gosto de ver a Olga dormindo do meu lado na viagem. É gostoso ver a Olga dormindo do meu lado na viagem. E o Marcos conversando comigo a viagem inteira, porque o Marcos pode viajar comigo. Eu acho que se um dia nós fizermos uma viagem pelo mundo inteiro, o Marcos vai todo o tempo acordado, conversando comigo sobre política, que eu odeio, conversando comigo sobre as notícias do Brasil, que eu quero distância, e falando comigo a respeito de como as notícias da Nova Zelândia são notícias boring.
E ele consegue ter... E aí a gente fala, não, Marquito, vamos falar sobre a política... Você quer falar sobre política? Vamos falar sobre a política da Etiópia. Vamos, pai, vamos falar sobre a política da Etiópia. E ele conhece a política da Etiópia. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, quem é que conhece a política da Etiópia? Aí ele, pai, você nunca ouviu falar do imperador Halassi e etc? Eu falei, não, já, mas eu não... Não, pai, então tem uma notícia a respeito disso, porque tal. Ele teve um parente remoto, com não sei quem... É gossip. Mas é muito legal. Eu gosto de viajar. E assim era Abraão. Assim temos que ser nós. Nós estamos numa viagem e temos que ter prazer em viajar com essa família que são vocês, que somos todos nós. Nesse caminho que se chama viagem em direção a Canaã celestial. Se nós não tivermos prazer em viajar, talvez precisamos repensar a nossa posição como povo, como membro da família de Deus. Problemas nós vamos ter entre nós, isso com certeza. Mas os problemas não devem nos alejar tanto uns dos outros, a ponto de que nos esqueçamos que somos uma família viajando num único barco com um único capitão, Jesus Cristo. E Abraão sabia disso, por isso ele gostava. Este era Abraão, homem que amava. Tanto amava que ao ser informado da impendente destruição de Sodoma, ele faz algo simples. Ele intercede. Cá para nós. É difícil, né? Ver pessoas que você talvez olhar e falar assim, Sodoma, o que tem a ver comigo? Eu quero é que morra todo mundo. Eu quero é que destrua tudo. Ele fala, não, pai, não é assim. Eu vou interceder. Simples assim, ele intercede. De fato, ele não, e eu achei isso extremamente importante. Aqui ele não está interessado apenas em salvar aqueles que são seus parentes, mas interessado em salvar todos. Ele quer a salvação de toda a cidade por amor àqueles justos. Ele sabe o poder de transformação, como os filhos de Abraão sabem o poder de transformação, que vidas entregues a Deus e guiadas por Deus e ansiosas por Deus, podem ter em seu ambiente. Você não está aqui apenas para transformar a sua vizinhança, e nem somente a sua família, mas para transformar uma cidade, um país e todo esse mundo com o brilho de Cristo Jesus. É isso que significa ser filho de Deus, ser povo de Deus. Ele era assim, um homem de fé. E ele sabia que não há nada impossível para Deus, nem mesmo ignorar os pecados de uma cidade inteira, por amor a alguns justos. Nem mesmo ignorar os pecados de uma nação inteira, por amor a alguns justos. Nem mesmo dizer que os pecados de toda a nação da Nova Zelândia estão perdoados, porque há justos que aqui estão intercedendo por essa nação e querem viver por essa justiça. Obviamente, por o amor daqueles que invocam o seu nome. Este era Deus, o Eterno, El Shaddai, o juiz de toda a terra, e Abraão conhecia muito bem. Abraão conhecia muito bem. E conhecia de forma próxima, muito próxima, pois dele ele havia recebido a promessa de que seria pai de uma grande nação. Dele, tudo era dele, tudo vinha dele até aquele momento. Ainda assim, faltou alguma coisa para Abraão. Faltaram firmeza, faltaram fibra e verdade em um momento de incerteza e de medo, porque Abraão era humano, ou não era. A fé não te tira da sua condição de humanidade. A fé não te tira. Abraão era humano, ele mentiu. O santo homem de Deus, a quem o Altíssimo não ocultou o segredo da destruição de Sodoma, com quem o Todo-Poderoso, Hashem, compartiu a mesa, mentiu. E não era a primeira vez. Amigos, pode soar estranho. Mas quando eu leio essa história, isso me traz uma sensação de paz. Me traz uma certa sensação de paz e de conforto. E sabem por quê? Porque demonstra essa história que não importa quão longe eu vá, não importa quão longe você vá, nem quanta bobagem eu faça, nem quanta bobagem você faça, nem quanta sujeira ou lama nós façamos, Deus continuará te buscando onde quer que você esteja. Deus vai continuar te buscando e tratando de te perdoar. Você nunca está tão sujo que o sangue de Cristo não possa te lavar. Você nunca está tão distante que a mão de Cristo não possa te encontrar. Me traz paz, porque se um homem santo que andava com Deus pode ser pecador como eu e como você, ter as mesmas faltas que nós temos, errar naquilo que nós erramos e ainda assim ser justificado, eu tenho esperança. E essa esperança me move.
e essa esperança me conforta. Se ele andou pelo caminho que eu ando, da sujeira, da dor, da aflição, da tristeza, do afastamento de Deus, eu posso também andar pelo caminho que ele andou. Se ele se sujou na lama que eu vivo, eu posso me lavar na água que ele se lavou. Se a ele foram feitas promessas a despeito do seu ato errôneo, mas por seu certo e seguro arrependimento, se eu manifestar o mesmo arrependimento, a mim também é estendida a mesma mão perdoadora e as mesmas palavras de promessa. Tu serás uma grande nação, tu serás perfeito, tu estarás comigo para sempre. Abraão falhou, é verdade, mas ele foi perdoado e chegou o tempo do nascimento de Isaque. Grande alegria, regozijo, anos de prazerosa companhia. A tradição judaica que diz que ele tinha 37 anos, foram 37 anos de alegria e companheirismo. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, diz que eram um pouco mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos. E Adonai, ele que sabia, Adonai cumprir a sua promessa, o Eterno cumpriu a promessa, ele seria uma grande nação. Ele via um filho. Lembra que eu falei das estrelas? Ele viu aquele filho, e aquele filho era o suficiente para que Deus cumprisse a sua promessa. Isso foi maravilhoso. Mas aí, de repente, próximo ato da história, nós vemos Deus pedindo algo impensável para Abraão. O sacrifício de Isaque. Como? Como assim? Talvez a nossa mente ocidental, nesse momento, ela comece a buscar racionalização. Mas Adonai, quando Deus dissesse, mas Adonai, ele era o filho da promessa, ele é o filho, ele é meu filho, ele é meu. Ele, meu, eu. Todas as vezes que o teu eu se transforma em algo tão poderoso na tua vida, você vai fazer as bobagens anteriores. Você vai esquecer da graça de Cristo, porque o eu é a pior desgraça que existe na vida do ser humano. Um eu que se sobressai à necessidade de correr e encontrar o forasteiro, é a pior desgraça na vida de um ser humano. Um eu que olha para o outro não como alguém que é digno quando falha, alguém que é digno do perdão, alguém que é digno da sua intercessão, é o que pode sim te afastar, te colocar tão distante do Espírito Santo que ele não consiga mais falar com você, porque você vai fazer aquilo que na Bíblia é chamado de Ad Haram, pecado de mão erguida. Eu sei, Deus, que isso daí é tudo errado, eu sei que é isso daí, mas obrigado, eu vou fazer de qualquer jeito, porque o que importa é a minha vontade, é o meu desejo, o que importa é o que eu quero, Talvez em algum momento ele talvez tivesse a nossa mente mais desafiadora, dissesse, não matarás, foi o seu mandamento, o Senhor disse, não vai matar, e agora o Senhor vem me dizer para matar? Não, essa não é a voz do Eterno. E outras racionalizações. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, nos lembra que no momento em que Abraão começou a andar com Isaque, o inimigo se colocou ao lado dele e começou a dizer, você não está ouvindo a voz de Deus, você não pode fazer isso. Isso é exatamente o que está escrito no Midrash, no Bereshit Rabbah. No Midrash diz exatamente a mesma coisa. Que o inimigo começou a dizer, velho louco, você está ouvindo a voz do inimigo, você está ouvindo a voz de Satanás, de Satã, e você não deveria fazer, tentando dissuadir Abraão da sua resolução de cumprir a vontade de Deus, ainda que louca pareça ser. Veja, nós temos olhado esse episódio de uma forma muito correta, como um exemplo da fé de Abraão. Mas eu gostaria de propor que ele carregue um outro propósito, outro contexto e com isso outra lição. Eu quero propor que há no relato indicações de que Abraão, embevecido pela promessa, amando a promessa, esqueceu-se do Deus da promessa. Apaixonado pelo filho que o Eterno lhe deu, esqueceu de que deveria ser apaixonado pelo Deus que lhe deu o filho. Ele começou a olhar mais para o filho e menos ao Eterno que lhe deu os filhos. É por isso que Deus lhe diz, toma teu filho, teu único filho. Eu perguntei no último sermão, ele tinha somente um filho? Ele tinha Ismael, mas a Bíblia diz teu único filho, Yahid, o único filho que você ama. E aí o Targum de Yonatan, uma tradução antiga judaica, dizia o seguinte, o teu único filho a quem tu amas mais do que a mim. Deixa eu trazer você um pouco do que deve ter acontecido. Passaram-se alguns anos e ele via o menino correndo e ele dizia, ali está vindo a promessa de Deus, era o meu filho, que menino lindo, maravilhoso, na idade da Cale, assim, que menina linda, e vindo, correndo. Deus cumpriu sua promessa. Chegou mais adiante um pouquinho de tempo, já na idade talvez aqui da Gi, e aí ele olhando, via o Isaac correndo, que menino lindo, que coisa mais fantástica. Olha ali, é meu filho lindo, está sendo criado.
Deus me deu. Ele já não era mais somente a promessa, diretamente a promessa de Deus. Ele foi crescendo, 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 até um dia que ele olhou para o jovem e disse: uau, ali está vindo meu filho, e se esqueceu de dizer: é a promessa de Deus. Deus disse: é o momento. E chamou: faça algo. Isaac era o centro das atenções do patriarca. Ele era de Abraão, não mais de Deus. Ele era o sonho de Abraão em realidade, não mais a promessa de Deus em carne. Por isso Deus disse: é teu filho. Eu posso pensar em cada palavra de Adonai, conforme ele falava, encontrou no coração e como ele percebeu o erro que havia cometido. Ele deixara de olhar para o Deus da promessa para olhar a promessa. E Deus agora lhe demanda. Ele nada sabia quanto a ser um teste. Ele via apenas a realidade do seu ato. O que tomou como seu, Deus lhe fez lembrar que era dele. Deus lhe fez promar que era dele. Eu imagino como foi aquela caminhada. 3 dias. Coração pesado. Coração extremamente pesado. Imagino a dor de Abraão responder a pergunta de Isaac quanto ao cordeiro. Mas eu não imagino nem de longe. E pais, eu tenho certeza que nem você. Nem de longe. Nós podemos imaginar o que haverá passado na cabeça quando ele ergueu o cutelo para sacrificar o seu filho. Nós não temos essa capacidade. Vendo as crianças correndo aqui, eu fico imaginando que difícil momento foi. Meu filho tem 19 anos, o Marcos tem 19 anos, a Natasha tem 23 anos, eu sempre digo para eles: eu entro na frente de um caminhão por vocês. Agora você pode imaginar o que é naquele momento você ter a voz do Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que te chamou e disse que você vai ser uma grande nação, dizendo: teu filho sacrifica. Complicado, né? Complicadíssimo, muito complicado. Mas ele obedeceu. Ao reler essa história, a grande pergunta que nós precisamos fazer é: qual é o Isaac que nós temos? Qual é o Isaac de cada um de nós? E talvez você esteja pensando nesse momento em algum pecado, alguma coisa ruim, algo que, puxa vida, o que será que Deus deveria pedir em teu sacrifício? Será que você teria a mesma presteza de responder a Deus: eis-me aqui? E aí você está pensando talvez em algum pecado, alguma coisa ruim, alguma coisa, mas eu não quero que você pense nisso. Isso é verdade, você tem que colocar no lado, no altar. Mas coisas boas que talvez você tenha. Será que o ancianato? Será que a igreja, a música? Será que cargos, autoridades, poder? Será que a igreja está se tornando para você um Isaac? E que Deus talvez tenha que te pedir para que você se afaste em certo momento, para que Ele possa te dar outras bênçãos, porque nem sempre apenas coisas ruins nos afastam de Deus. Coisas boas, quando nós colocamos no lugar de Deus, nos afastam de Deus. Se Deus não for o centro, Ele não é nada para você. Ele não é nada para você. Isaac era uma bênção que se transformou em um obstáculo para outras bênçãos maiores. Ali, no episódio chamado como Akedá, Abraão entendeu isso. Quando Deus o chamou e impediu que ele sacrificasse o rapaz, ele entendeu que bênçãos somente são bênçãos quando são utilizadas como bênçãos e servem ao propósito de Deus, que é o doador de todas elas. E por haver isto entendido ali em Moriá, Abraão se tornou o pai da fé. É aqui que ele se torna o pai da fé. A fé, diz o texto bíblico, é a certeza daquilo que não se vê, contrário aos que se vê. Lá num texto de 2 Reis, na história da Sunamita, nós encontramos essa hospitaleira também que não viu a ressurreição, mas creu. O que ela tinha de certeza era seu filho morto nos braços. Como Abraão era seu filho da velhice, era fruto de uma promessa e escapava pelos dedos. Mas como Abraão, ela cria e crendo, buscou o profeta Eliseu, que intercedeu e Deus ressuscitou o garoto. Eu acho muito interessante a resposta que ela dá quando o marido pergunta: por que você está indo ver com o profeta? Ela só diz assim: fique em paz. Como é possível alguém que não tem um filho, que perdeu o filho, dizer a outra pessoa: fique em paz? Ela não tinha essa mesma paz. Nos textos bíblicos, ela nos mostra imediatamente que ela tinha uma grande certeza da ressurreição do garoto. Mas quando ela chegou diante do profeta Eliseu, ela derramou o seu coração. E Eliseu diz o seguinte, contrário à paz que ela disse: você é portadora de grande angústia. O que te trouxe até aqui? E onde está a paz? Se era a angústia que ela tinha. Na fé. Mas a fé
não tira as angústias, ela alivia o fardo. A fé não remove o cansaço da caminhada, mas dá propósito e sentido à caminhada. A fé pode não impedir a morte, mas dá certeza da ressurreição. A fé não impede o sofrimento, mas enche o coração de paz. Que esse sábado seja um sábado de paz para cada um de vocês. E que a vida de vocês seja completamente entregue nas mãos de Deus. Ter fé não significa não chorar. Ter fé significa chorar aos pés de Cristo. Ter fé significa que quando choramos diante dele, nós reconhecemos que ele tem poder para fazer algo. E lá no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 5, e eu termino com essa história. Uma outra pessoa, angustiada, se aproximou de Jesus. Tocou no manto de Cristo, no tzitzit, que eu já mostrei para vocês aqui, no tzitzit, e recebeu uma palavra de Jesus, depois de haver dito o que havia feito. Disse: minha filha, a tua fé? O que mais? Vai em paz. Vai em paz. Essas mesmas palavras ressoaram aos ouvidos da sunamita. O profeta, Deus dizendo ao ouvido dela: a tua fé salvou o menino. Vai em paz. E para Abraão também, a tua fé salvou o rapaz. Não uma fé mística, não uma fé não palpável, mas uma fé visível. A paz verdadeira que soou nos ouvidos de cada um deles é a paz do Messias, Jesus, nosso Cordeiro. Ele era aquele Cordeiro que tomou o lugar de Isaque para dar paz ao coração atribulado de Abraão. Ele tomou sobre si a morte que era do filho da sunamita e deu ao garoto da vida que era sua. Ele tomou a impureza da mulher e a extinguiu, pondo no lugar a sua pureza e saúde. Ele pode tomar a nossa impureza, fazer uma transfusão do sangue odioso que nós temos, pecador, que odeia os outros, e nos dar um sangue que ama e que transparece amor desde quando nos despertamos até quando vamos dormir. Basta que nós digamos: estou angustiado, não quero ser mais eu, quero morrer e que o Senhor seja tudo em mim. Essas mesmas palavras, a tua fé te salvou, vai em paz, são as que eu deixo para você nessa manhã. A fé de vocês tem salvo vocês, vão em paz. Amém. Eu ainda tenho que me acostumar com a questão da oração. Quero convidar vocês a ficarem em pé para nós fazermos uma oração. E em seguida cantaremos para nos despedir. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ter que sair correndo porque tenho que ir para Murupara. Então não vou poder cumprimentar vocês. Eu vou pedir ao Clairton que cumprimente o pessoal no meu lugar. Tá bom? Pra gente não, porque senão eu vou chegar muito tarde lá. Oremos. Adonai, Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. A jornada de fé começada com Abraão e continuada com Isaac, Jacó, chegou até nós. E nós somos continuadores dessa jornada. Aprendemos das lições deles, dos erros deles, mas aprendemos sobretudo da tua graça na vida deles. E nós pedimos que essa graça esteja sobre nós também. Nosso sangue, Deus, algumas vezes é um sangue sujo. Na verdade, todas as vezes. Mas nós sabemos que o sangue puro de Cristo Jesus pode ser infundido no nosso coração. Transfusão de sangue pode ser feita. E a graça de Cristo santificadora pode nos transformar, nos fazendo dignos de que na nova edição da Galeria da Fé, sendo escrita, e que será mostrada diante de todo o universo, lá no futuro, nosso nome também esteja. Não porque somos homens e mulheres bons, mas porque Cristo é bom, porque tu, ó Deus Santo, é maravilhoso e cheio de graça, e porque o Espírito Santo habita e habitará em nós. E que este sábado seja um sábado que nos traga paz e que nos leve a melhor compreender a tua vontade em nossa vida. É o que oramos, em nome daquele que é o penhor da nossa salvação, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.